Bom dia, seguidores e seguidoras do Diário dos Campos. Hoje nós estamos aqui na paróquia Santa Rita de Cássia, que fica aqui no bairro da Ronda, em Ponta Grossa. Estamos aqui com o pároco, o Monsenhor Evandro Luiz Brown, que ontem recebeu uma notícia, né? Foi nomeado bispo pelo Papa Francisco. E ele hoje vai conversar com a gente a respeito dessa nomeação e também sobre a sua trajetória como padre aqui na Diocese de Ponta Grossa. Vou contar um pouquinho, antes de iniciarmos a entrevista, Monsenhor, a respeito da trajetória dele. Ele tem 48 anos, é um dos bispos mais novos, né, com idade mais, um dos mais novos nomeados pelo Papa aqui na nossa região, né. Nasceu em Teixeira Soares, que é uma cidade aqui do ladinho de Ponta Grossa, e atua aqui na nossa diocese já há muitos anos, desde que foi ordenado padre. Ele tem 22 anos de sacerdócio. Então vamos começar falando sobre essa sua trajetória, né, Monsenhor? Há quantos anos que o senhor é padre? Aqui eu já falei 22 anos, mas como que começou a vocação? Vamos lá do comecinho. Então, eu nasci numa comunidade rural de Teixeira Soares. Teixeira Soares já é pequeno, mas eu nasci numa comunidade rural chamada Guabiroba. E de lá eu aprendi tanta coisa. Eu aprendi a ser cristão, a ser gente com a minha família, com a minha comunidade. E lá eu vivi toda a minha infância. Depois eu fui para o seminário quando eu tinha 13 anos. E fui vivendo todo o processo de formação em Irati e Ponta Grossa. Alguns anos eu estava em Irati, depois vinha para Ponta Grossa, depois voltava para Irati, e foi assim a minha trajetória de formação. E fiquei por vários anos no processo formativo, 12 anos, na verdade, de seminário. Depois fui ordenado padre, e sou padre há 22 anos, quase 23 já, e todos esses anos eu servi aqui na região, na nossa diocese. Em primeiro lugar em Carambeí, onde fiquei 8 anos. Ajudando na paróquia e sendo reitor do seminário. Eu ajudei na formação de grande número dos nossos padres diocesanos aqui de Ponta Grossa, porque trabalhei no seminário no início do meu ministério. Depois de 8 anos em Carambeí, onde é o nosso seminário propedêutico, eu fui para Piraí do Sul e lá fiquei 10 anos. 10 anos abençoados naquela paróquia, Senhor Menino Deus, e no santuário de Nossa Senhora das Brotas. Depois o bispo me pediu para assumir a paróquia Santa Rita de Cássia, esta paróquia onde eu estou agora, desde o ano de 2020. Agora fez 5 anos que eu estou aqui como pároco. Então esse foi o meu caminho de padre. Junto com essas paróquias e com esses serviços que falei aqui, eu também assumi outros no regional. Eu fui secretário da OSIB, que é a Organização dos Seminários do Paraná. Eu trabalhei como assessor da Pastoral do Turismo. Eu hoje sou secretário da Pastoral do Turismo do Paraná. Então tenho uma ligação assim com as dioceses de alguma forma do Paraná, mas a minha vida de verdade como padre, mais concretamente, foi aqui na Diocese de Ponta Grossa. E os últimos anos aqui na paróquia abençoada de Santa Rita de Cássia. E como que foi receber a notícia de que o senhor foi nomeado bispo? Na verdade, o senhor estava contando aqui nos bastidores que já sabia um pouquinho antes, né? Ficou sabendo e guardou um segredo. Na verdade, a igreja tem o seu processo de uma nomeação de bispo. Então, até a data da publicação, é todo um processo que se faz. Primeiro da escolha, da nomeação do Papa e tudo mais, depois há um comunicado para aquele que é escolhido. Eu fui comunicado de que seria bispo de Campo Mourão, e o núncio, que é aquele que responde pelo Papa no Brasil, ele pediu o meu sim no dia 24 de março. E desde 24 de março até ontem, eu tive que guardar sigilo. Só podia conversar com 2 pessoas. Com o bispo, meu bispo diocesano, Dom Bruno, a quem agradeço pelo carinho, pela paternidade, pela fraternidade, e pude falar também com um padre da nossa diocese, também para poder assimilar isso pessoalmente. Depois, 2 dias antes da minha nomeação, eu estava autorizado a falar com os meus pais. Meus pais são moradores lá de Teixeira Soares, dessa mesma comunidade onde eu nasci, e pude falar com eles. Eu não quis falar 2 dias antes, porque eu achei que era pesado demais para eles, então eu falei 1 dia antes só. E o povo todo soube ontem. Foi uma surpresa grandiosa receber essa notícia
do nosso núncio apostólico, que o Papa tinha me nomeado bispo. Eu estava de férias com a minha família, passeando bem tranquilo, e jamais imaginava uma notícia dessas, né? Então foi uma surpresa grandiosa, que recebi com tremor, mas ao mesmo tempo com alegria, porque significa que Deus está olhando pelo seu povo, pelo povo de Campo Mourão, onde serei bispo, e convidando pessoas para servir a Ele lá naquela diocese, mas também Deus olhou para mim e me chamou para esta missão tão grandiosa do episcopado. Estou feliz porque Deus confia nas pessoas e Ele dá a graça também para que elas possam responder ao chamado que Ele mesmo faz. Então eu vou na confiança e na alegria. O senhor tem 4 meses para assumir lá em Campo Mourão. Como é que está aí agora, já começando os preparativos, arrumando as malas, ainda é meio cedo? Como é que está como estão os preparativos? Então, a igreja tem o seu caminho, e do dia de ontem até a minha ordenação, eu tenho 3 meses. Depois tenho mais 1 mês, então até dia 9 de agosto eu preciso assumir a diocese de Campo Mourão como bispo. É esse o processo da igreja. Então hoje provavelmente será definido a data da minha ordenação e da minha posse. Estou aguardando ainda tudo aquilo que precisa para acertar isso com os bispos, com o regional, com a nunciatura, para ficar claro o dia que eu vou ser ordenado e o dia que eu vou assumir lá. Mas é um período muito breve, na verdade 4 meses para acertar tanta coisa na vida. A minha vida toda foi aqui e agora eu preciso acertar tudo. Não preparei nada ainda. Estou ajeitando os documentos e organizando a agenda por hora, mas já estaremos prontos para ir. Deus que me chamou para estar com Ele, agora está me enviando para anunciar a Ele naquela diocese, e vou com alegria. E também muito desapegado de tudo aquilo que eu vivi. Não porque não seja importante, mas porque estou deixando o que é importante por aquele que é o mais importante da vida, que é o Senhor. Eu acho que vale a gente mencionar, porque o Dom Bruno, que é o atual bispo da Diocese de Ponta Grossa, veio de Campo Mourão. A gente falou em coincidência, mas para o senhor não é uma coincidência. Na verdade, nós recebemos um presente na nossa diocese, que é um bispo. Todo bispo é um presente que uma diocese recebe. E Campo Mourão nos enviou o Dom Bruno. E agora Dom Bruno tem essa missão de me enviar para Campo Mourão, de onde ele veio. Vou ser ordenado para estar lá, coordenando, presidindo, abençoando, anunciando o Evangelho na diocese de onde ele veio. É uma responsabilidade, porque Dom Bruno fez todo um caminho lá, e agora devo assumir este caminho que ele iniciou. Vou continuar o serviço, a missão que ele deixou lá. É uma responsabilidade, porque eu tenho que dar contas de uma missão grandiosa que o nosso atual bispo, a quem tanto admiramos, iniciou. Então, mas vou feliz e tranquilo, porque assim eu posso conhecer um pouquinho das entrelinhas, daquilo que há no profundo daquela diocese, porque o anterior bispo veio de lá, né? Então, para mim isso também facilita. É uma graça, uma responsabilidade, vou tremendo, mas ao mesmo tempo com muita coragem, muita alegria. Mudando um pouquinho de assunto, o senhor é o padre exorcista da diocese aqui de Ponta Grossa. E é muito curioso, né? Chamou a atenção. E eu gostaria que o senhor contasse como que é ser o padre exorcista da paróquia. É uma nomeação, né? Na verdade, nem todos os padres são exorcistas. Como que é esse processo? Na verdade, toda diocese, pelo direito canônico, deve ter um padre que é o exorcista da diocese. Eu atendo aqueles casos que os padres, às vezes, têm dificuldade de dizer uma palavra para a pessoa ou de ajudá-la. Então os padres me encaminham. Eu só atendo as pessoas encaminhadas por outros padres. E daí eu vou tentar conversar com a pessoa ou com a família da pessoa, para verificar aquilo que está acontecendo no profundo da pessoa. E se há alguma coisa que seja espiritual. Nós somos seres humanos. O ser humano ele tem algumas dimensões. Ele é corporal, ele é físico, ele é psique, ele é relacionamento, ele é convivência, e o ser humano também é vazio.
E o vazio precisa ser preenchido pelo Espírito. Então nós dizemos assim que o ser humano também é espiritual. O padre exorcista, ele lida com esta dimensão do ser humano. Não a dimensão física e nem a psicológica, mas com a dimensão espiritual, que é a mais profunda do ser humano. Embora, quando existem problemas no profundo, na dimensão espiritual, normalmente elas têm base na dimensão psicológica ou física. Então, o meu trabalho como exorcista é tentar discernir um pouco isso, para ajudar as pessoas. Porque a igreja quer que todos sejam atendidos. E quando, a nível psicológico ou humano, físico, não se consegue dar uma resposta para uma situação, então se encaminha para aquele que pode dar uma luz no nível espiritual. E é isso que eu tento fazer, acolher as pessoas e ajudá-las. E daí tem todo o ritual da igreja, tem todo o caminho que se faz com a pessoa que precisa de ajuda neste âmbito espiritual. E a gente pode imaginar um exorcismo como a gente vê nos filmes? Os filmes têm muito de poético, de ilusório, de grandioso que surpreende. Tem situações de verdade que são muito estranhas pela nossa compreensão humana. Isso, de verdade, eu assisti várias situações assim. Mas o que é um ritual de exorcismo? É uma celebração litúrgica que a igreja oferece. Então tem leitura da palavra, tem os seus momentos de escuta, de oração pela pessoa, tem também os sinais que nós usamos, a cruz, a água benta. Então é um ritual litúrgico. Não tem nada aquilo de que os filmes falam de muito extraordinário assim. Acontecem coisas que são extraordinárias, mas não sempre e nem sempre do mesmo jeito também. E o senhor podia citar pelo menos uma coisa assim que mais lhe chamou a atenção? Pelo ministério que nós assumimos, nós precisamos guardar sigilo daquilo que acontece, né? Mas tem situações onde, por exemplo, o excesso de força de uma pessoa nos impressiona. Então eu assisti várias situações assim de uma força muito grande da pessoa que vem para pedir ajuda. E com isso ela teve a força, por exemplo, de jogar várias pessoas juntos ao mesmo tempo. Então, para citar um fato assim, muito sutil, né? Mas aquilo que acontece numa celebração do exorcismo precisa ser guardado no sigilo e precisamos guardar isso no coração. Joia. Monsenhor, muito obrigado. O senhor quer falar mais alguma coisa para os nossos seguidores? Querido seguidor do portal Diário dos Campos, nós estamos muito felizes, em primeiro lugar, por ser dessa cidade amada de Ponta Grossa. Essa cidade que me ensinou a ser padre e que foi me formando para ser bispo agora de Campo Mourão. Eu agradeço todas as manifestações de carinho e o fato de vocês estarem aqui hoje manifesta também o carinho para com a igreja e para comigo, que sou designado agora para Campo Mourão como bispo. Então, minha gratidão pelo carinho, peço as orações, peço que assim que souber também da minha ordenação e da minha posse em Campo Mourão, se você puder, esteja presente, mas acima de tudo acompanhe pelos meios de comunicação todos, pelas redes sociais, tudo aquilo que vai acontecendo na vida de alguém que é nomeado bispo para uma diocese específica. Então agradeço muito o carinho e peço as orações e continuamos juntos, sempre com as minhas bases bem sustentadas pelo povo de Ponta Grossa. E por enquanto o senhor continua celebrando as missas aqui também? Continuo. Algumas missas eu preciso passar para outros padres, por causa dos outros compromissos que tenho agora também já que assumir em Campo Mourão. Mas grande parte das celebrações e toda a coordenação da paróquia ainda continua sob a minha responsabilidade até o dia da minha ordenação. Obrigada, Monsenhor Evandro. E obrigada a você também, seguidor, seguidora do Diário dos Campos. Um abraço e até a próxima.